Desdobramento da Maus Caminhos. A festa com o dinheiro da saúde. Operação Cashback da Polícia Federal manda mais 11 para a cadeia. Correios fecha agências no Manoa, Petrópolis e Educandos. Conselho de Administração da Suframa aprova projetos de 118 milhões de dólares. Propaganda. Começa daqui a pouco o horário eleitoral para o segundo turno. Plagas do Mercosul são suspensas pela Justiça. PSL é o partido que ganhou mais votos na eleição da Câmara. MDB e PSDB são os que mais perderam. Bolsonaro pede que aliados evitem falar com a imprensa. Maduro afirma que Washington encomendou sua morte. Tribunal Militar do Egito sentencia 17 pessoas à morte por ataques contra igrejas. Rapaz de 17 anos é achado morto com marcas de tiro e faca cravada no peito no Tancredo Neves. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Climatempo previa 5 milímetros de chuva ontem e caiu mais de 10 milímetros. Para hoje diz que é de 75% a probabilidade de chover 5 milímetros e que a temperatura máxima será de 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 88% de umidade no ar. A temperatura ontem em Manaus, antes da chuva, era de 38 graus, com sensação térmica de 40,6 graus Celsius. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia fala que o tempo fica parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas. É sexta-feira, 12 de outubro. 285 dias do ano. Faltam 80 para terminar 2018. Dia de Nossa Senhora Aparecida. É também o dia do basquete, dia continental do corretor de seguros, dia do engenheiro agrônomo, dia da hispanidade, dia do mar, dia da festa do Círio de Nazaré e, claro, o dia da criança. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. Datas e fatos. Registros da história. Em 1492, Cristóvão Colombo chega à ilha de São Salvador, nas Bahamas, convencido de que atingirá a Índia. 1717, encontro milagroso da imagem da Imaculada Conceição de Aparecida no Rio Paraíba do Sul, sendo proclamado anos depois padroeira do Brasil. Em 1808, Dom João VI fundava o Banco do Brasil. 1822, o Brasil oficialmente declara sua independência de Portugal. Pedro I do Brasil é proclamado imperador do Brasil. 1901, Santos Dumont, com seu balão número 6, dá a volta em torno da Torre Eiffel, percorrendo 11 quilômetros. 1908, encerrada a segunda expedição pela Amazônia de Marechal Rondon. E em 1931 era inaugurado o Monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Agora 5h37 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Hoje é dia das crianças. Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Vale Filho teve a ideia de criar o Dia das Crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto número 4.867, de 5 de novembro de 1924. Mas somente em 1960, quando a fábrica de brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a Semana do Bebê Robusto e aumentar as suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde então o Dia das Crianças é comemorado com muitos presentes. Alguns países comemoram o Dia das Crianças em datas diferentes do Brasil. Na Índia, por exemplo, a data é comemorada em 15 de novembro. Em Portugal e Moçambique, a comemoração acontece no dia 1º de junho. Em 5 de maio é a vez das crianças da China e do Japão comemorarem Dia Universal da Criança. Muitos países comemoram o Dia das Crianças em 20 de novembro, já que a ONU, Organização das Nações Unidas, reconhece esse dia como o Dia Universal das Crianças, pois nessa data também é comemorada a aprovação da Declaração dos Direitos das Crianças. 5h39. Ruas da cidade. E quando se fala em ruas da cidade, lá estará sempre o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, ruas da cidade em calmaria. Calmaria, Paulo Guerra, bem típico de feriado, um trânsito bem típico realmente de feriado, trânsito muito tranquilo, os terminais também de ônibus, quando já passamos nessa madrugada, tudo tranquilo também, Paulo, a movimentação é bem menor, não tem aula, né, e é um feriado, então com isso o trânsito fica
bem tranquilo, até mesmo a Avenida Grande Circular, que recebe todo dia nesse horário um grande fluxo, hoje tem uma movimentação bem tranquila. A grande movimentação da madrugada após a meia-noite aconteceu, eu observei isso, Pellegrini, os postos de gasolina com suas lojas de conveniência vendendo bebidas alcoólicas e bares também abertos, muita gente se embriagando, porque hoje é feriado, né, Pellegrini, Dia das Crianças, e já comemora o Dia das Crianças. Pois é, né, Paulo? O pessoal se entregou, se empurrou na bebida durante a noite e madrugada. Inclusive, Paulo, na Alameda Cosme Ferreira tem um bar, é o Starlight. Meu irmão, passei agora há pouco lá pela frente, o couro tá que tal? O pessoal dança assim perto da sarjeta, sabe, Paulo? Música ao vivo, cachaça à vontade, muita gente embriagada, bebendo até esse presente momento. Pois é, Pellegrini, o cara amanhece brilhoso, né? Aquela pele brilhosa, passar a noite toda bebendo. Mas, diga. É uma senhora de mais de 60 anos que a cara tá esticada, brilhosa, e tanto se entregar ao álcool. Pellegrini, o Gabriel Rego, o homem de 38 anos, discutiu no trânsito com... Ele não sabia que o homem era da Polícia Militar, era sargento, era Pellegrini? Pois é, Paulo, ele é sargento da PM. E foi lá na rua 7 com a penetração no bairro de São José, uma briga de trânsito lá, andaram discutindo e o Gabriel Rego, o motociclista, voltou para discutir com o sargento e ele atirou no Gabriel. O Gabriel foi levado para o hospital com suspeita de ficar paraplégico. Isso vai acontecer, Pellegrini? Não, Paulo. Felizmente não, né? Graças a Deus, né? Devido ao grande trabalho dos profissionais do pronto-socorro João Lúcio, ele já foi, inclusive, teve alta do setor de ortopedia. Ele está ainda em observação, porém não corre risco de morte, não corre risco de ficar paraplégico, tá se recuperando bem, já tem fotos dele na rede social, até com um pequeno sorriso, graças a Deus, Paulo. Isso vai ficar apenas aí, apenas entre aspas, vai ficar apenas nessa situação aí de agressão física e tentativa de homicídio. Que sirva de exemplo, né? As pessoas brigando no trânsito, esse aí pelo menos era militar, e os que não são militares, que andam armados por aí, prontos para atirar em briga de trânsito, realmente tem que tomar muito cuidado e se acautelar, principalmente no trânsito da cidade, que é complicado, e foi o que aconteceu ontem lá na Rua 7 com a penetração, não é, Pellegrini? Paulo, e o interessante é que o motoqueiro, né, o rapaz, o Gabriel, que estava pilotando a moto, ele usava uma câmera, né, no capacete. Já sabe que eles discutiram, aí o motoqueiro, o Gabriel, passou direto, já tinha ficado dito pelo não dito, passou direto, ele resolveu voltar e xingar o policial que estava dentro do carro. Houve uma discussão, ele não satisfeito, o motoqueiro chutou e quebrou o retrovisor do carro do policial. O policial revidou com tiro. E Pellegrini, celulares, facas e ferramentas para escavação, mais uma vez, como é que pode, Pellegrini, diante de tanta fiscalização e tantas revistas, celulares, facas e ferramentas para escavação serem encontrados dentro da penitenciária, na unidade prisional do Poraquequara, mais uma vez? Pois é, eu queria saber qual é a mágica que se faz, né? A gente passa por lá, pergunta do Coronel Cleiton, conversa com as pessoas da SEAP, já conversei também com as pessoas que entram, a comida é revistada, a roupa é revistada, tudo que entra passa por uma revista rigorosa, já tem equipamentos, aquele negócio de detector de metal, tem um tal do scanner por lá, e toda vez que tem revista acontece esse tipo de coisa, materiais de ferro aí são encontrados, eu não sei qual é a mágica não. Alguém não está trabalhando direito, está sendo cooptado, não, Pellegrini? Com certeza, alguém está enganando o Coronel Cleiton, alguém está enganando, porque o material está lá, as revistas são feitas, as pessoas que entram são altamente monitoradas e tal, alguém está deixando esse material entrar aí com certeza na calada da noite. Pois é, alguém está facilitando, e as autoridades sabem que isso acontece, mas todas as vezes que acontecem as revistas são encontrados celulares, facas, ferramentas, sempre acontece isso. E outra coisa, aquele barro que encontraram um dia desse, né, Paulo? Tanto barro é uma coisa impressionante o que acontece. Ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe como é que foi. Pellegrini, um rapaz de 17 anos, foi achado morto com marcas de tiro e uma faca cravada no peito no bairro Tancredo Neves. Já tem a motivação desse crime, meu caro?
Paulo Guerra, esse crime continua um mistério, tanto para a polícia quanto para os familiares desse jovem. A polícia já está trabalhando, já tem uma linha de investigação e essa linha permanece em sigilo. Mas o crime, até o presente momento, é um mistério. E o crime, Paulo, foi uma barbaridade. O homem, além dos tiros, teve várias perfurações pelo corpo, teve a faca cravada no peito, deixaram a faca lá no corpo da vítima e tinha marcas também no pescoço de estrangulamento. Pellegrini vai voltar daqui a pouco com tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho vamos voltar aí com essas e outras informações. Mandar um abraço especial aí, Paulo, interagindo com nossos ouvintes, as pessoas, as comunidades, Paulo Guerra, e aí da AM070, muita gente ontem ficou sem energia, houve um acidente por lá, as pessoas ficaram 4, 5, 6 horas sem energia, o carro bateu no poste, esse poste caiu e trouxe mais 2 postes, ou seja, foram 3 postes derrubados. E ontem muitas comunidades, inclusive a comunidade Lago do Limão, meu querido Limão, ficou sem energia. Paulo Guerra. 5h46 em Manaus. Temos informações de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra, Edson Melo e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação, SEMEC, Urucará, por ocasião do Dia das Crianças, iniciou a entrega de brinquedos nas escolas municipais. O projeto é de iniciativa da primeira-dama do município, Cris Lorenzo. Serão entregues mais de 3.000 presentes. O prefeito do município, Henrico Falabella, acompanhou a entrega nesta quinta-feira e afirmou: minha alegria é grande, pelo 2º ano consecutivo em fazer a alegria de muitas crianças da nossa cidade. E hoje, Paulo, 12 de outubro, Dia das Crianças e Dia da Imaculada Aparecida, a equipe do evento estará realizando uma ação destinada ao público infantil com atividades diversificadas, como pintura, corte de cabelo, músicas, corrida pedestre, manicure, sorteio de brindes e distribuição de picolés. A concentração ocorrerá a partir das 7 da manhã desta sexta-feira na Praça de Aparecida, na zona oeste da cidade. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 5h47. Realizada em Iranduba a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A reportagem é de J. Rai. Com o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, foi realizada ontem no plenário da Câmara de Vereadores aqui em Iranduba a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento reuniu autoridades profissionais de vários segmentos e representantes da sociedade civil organizada. A conferência coincide com a Semana da Criança, mas também com a revelação de mais um caso de violência sexual que veio a público aqui na cidade 2 dias atrás, com a prisão preventiva de 2 homens acusados de estuprar uma menina de 10 anos de idade. Um deles é avô da vítima. A advogada do CREAS, Centro de Referência Especializada da Assistência Social, Laíse Cavalcante, afirma que casos dessa e de outras naturezas são frequentes aqui em Iranduba. O órgão, segundo ela, faz o acompanhamento de quase 200 famílias e as denúncias não param de chegar. Se não me falha a memória, 50 e poucas crianças nessa situação de negligência, de vulnerabilidade, sofrimento e direitos violados. Nós temos recebido denúncias anônimas de toda uma comunidade. Também tem o Disque 100 que, nossa, ajuda demais, que faz com que esse enfrentamento dessa violência fique cada vez menor. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Amanda Ferreira, que participou da conferência em Iranduba, aponta alguns fatores que, na opinião dela, contribuem para o avanço desse tipo de crime. A questão financeira da população, a questão da drogadição, do alcoolismo, ele também vem favorecendo a questão de tantas violências, não só a questão da violência sexual, mas como a violência física e psíquica das crianças e adolescentes. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 5h49. A Marinha do Brasil abre na próxima terça-feira, dia 16, as inscrições do processo seletivo para o serviço militar voluntário, com 26 vagas para ambos os sexos atuarem em Manaus
no comando do 9º Distrito Naval. As oportunidades estão distribuídas em 16 áreas e o salário bruto com gratificações é de aproximadamente R$11 mil. Os interessados devem ser maiores de idade e possuir formação em uma das seguintes áreas: farmácia com uma vaga, odontologia também uma, enfermagem 2, fonoaudiologia 1, administração 5, ciências contábeis 2, comunicação social 1 vaga, direito 2, informática 3, psicologia 2, pedagogia 1, ciências náuticas, habilitação em náutica 1, arquitetura e urbanismo também 1 vaga, engenharia civil 1, engenharia de telecomunicações 1 vaga e engenharia cartográfica também 1 vaga. A inscrição custa R$127 e o candidato terá até o dia 13 de novembro para efetuar o pagamento. As inscrições, no entanto, terminam no dia 31 de outubro e podem ser feitas somente pelo site do CONNODN. Nesta sexta-feira, o abastecimento de água no bairro Nova Cidade, Zona Norte, será afetado ao longo de todo o dia. A Manaus Ambiental informa que será realizado um processo de adequação da rede de energia elétrica pela Eletrobras Amazonas Energia, que alimenta a unidade operacional Nova Cidade. A ação ocorrerá ao longo do dia, tendo início de manhã e o término no final da tarde. O restabelecimento do abastecimento dos setores afetados ocorrerá em até 12 horas. A partir da próxima quarta-feira, os 200 estagiários do Programa de Gestão de Alfabetização da Prefeitura começarão a trabalhar como auxiliares dos professores em sala de aula, distribuídos em 76 escolas municipais que atendem aproximadamente 12 mil alunos. Os estagiários foram integrados nesta quinta-feira, 11, com a proposta de melhorar o índice de alfabetização dos alunos do 3º ano do ensino fundamental. Um concurso cultural está mobilizando crianças, jovens e adultos do São João do Tupé, comunidade inserida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, na zona rural de Manaus. O projeto Mostra Cultural Histórias do Tupé é uma ação que propõe incentivar o resgate cultural e fortalecer a identidade das comunidades envolvidas, descobrindo talentos entre os moradores e revelando oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável para a região. A mostra foi idealizada pelo Fórum de Turismo de Base Comunitária e envolve voluntários, instituições públicas e privadas que, em parceria, proporcionam oficinas, mentorias e o suporte para que os comunitários possam olhar e valorizar a sua própria história. Manaus 5:52. A partir da próxima terça-feira, as agências dos Correios localizadas nos bairros Manoa, na zona norte de Manaus, além das unidades de Petrópolis e Educandos na zona sul, vão encerrar suas atividades. O fechamento das agências foi comunicado pelos Correios nesta quinta-feira. Em nota, os Correios informaram que o fechamento das unidades faz parte do processo de remodelagem da rede de atendimento que prevê a substituição gradativa de unidades convencionais por modelos diferenciados e mais adequados às necessidades dos clientes. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, inicia na próxima segunda-feira o novo diagnóstico de infestação do Aedes aegypti, mosquito que pode transmitir os 4 sorotipos de dengue, DEN 1, DEN 2, D3 e DEN 4, além do vírus chikungunya e da zika. O objetivo é realizar levantamento do nível de risco de infestação do Aedes aegypti e elaborar o mapa de vulnerabilidade de cada um dos bairros do município de Manaus e assim direcionar estratégias de controle do mosquito. De acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, a metodologia de trabalho consiste na realização de visitas domiciliares a 29 mil imóveis, buscando identificar e coletar as larvas do mosquito, eliminando ou tratando os potenciais criadores do Aedes. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Sensa, a enfermeira Marinélia Ferreira, alerta que qualquer lugar que possa acumular água é um potencial criadouro para as larvas do Aedes aegypti e por isso é importante que a população contribua com o trabalho dos agentes de endemias. Eles fazem toda uma vistoria, né, seguindo muito o passo dos 10 minutos do checklist, né, que o morador pode fazer ele mesmo na sua casa. É a mesma visita que o ACE faz. Se houver algum foco, ele já elimina, né, ou usa um larvicida, dependendo de qual for o foco. E orienta o morador sobre a questão de permanecer com a casa livre de um possível foco de Aedes. E a importância que é isso, considerando que o Aedes ele é vetor de dengue, chikungunya e zika vírus. Então ele pode passar
passar 3 doenças para as pessoas. E essa importância para a saúde pública, inclusive, porque um local pode ser foco de Aedes para toda uma vizinhança. As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 81.950 unidades em setembro deste ano. O número é 25,7% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, 64.907 unidades, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares Abraciclo, divulgados ontem. Por outro lado, houve queda de 16,6% na comparação com agosto, quando saíram das linhas de produção das associadas da entidade 97.773 bicicletas. Em sua 285ª reunião ordinária realizada ontem em Porto Velho, o Conselho de Administração da Sulframa aprovou 12 projetos industriais e de serviços com investimentos totais de 118,3 milhões de dólares e a previsão de geração de 298 postos de trabalho até o 3º ano de funcionamento das linhas de produção. A reunião foi presidida pelo secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, substituto Fernando Lourenço. O encontro foi marcado, sobretudo, por discussões pautadas na necessidade de fortalecimento da região amazônica, com ampliação de projetos direcionados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental na área de atuação da Sulframa, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e municípios de Macapá e Santana, no Amapá. O empresário Morad Aziz, irmão do senador Omar Aziz e suspeito de fazer parte de uma quadrilha que desviou pelo menos 500 milhões da saúde, se entregou à Polícia Federal no fim da tarde de ontem. Segundo as investigações da Operação Cashback, ele usava de influência para auxiliar os integrantes do esquema de fraudes. A defesa de Morad Aziz disse que não poderia atender às ligações e não deu detalhes. Morad era considerado foragido de justiça, mas se entregou na sede da Superintendência da Polícia Federal por volta das 17 horas. Com a prisão do empresário, sobe para 11 o número de presos na Operação Cashback, que é um desdobramento da Maus Caminhos, que prendeu o ex-governador José Melo e ex-secretários de saúde do estado em 2017. Além de Morad Aziz, também foi preso o advogado Lino Xícharo, que atuava na defesa de suspeitos presos na Maus Caminhos. A operação apontou que ele também colaborava com atividade ilícita e recebia dinheiro como prestador de serviços das empresas que receberam recursos por superfaturamento. Morad Aziz, empresário e irmão do senador Omar Aziz, usava da influência para auxiliar os integrantes do esquema fraudulento, segundo a Polícia Federal. O deputado federal Sabino Castelo Branco, do PTB, também aparece entre os citados. No entanto, não será preso porque está internado para tratamento de saúde em São Paulo. O empresário Sérgio Bringel, que tem uma empresa que presta serviços hospitalares para o estado, também é um dos alvos e foi preso pela Polícia Federal. De acordo com a PF, somente um dos contratos da empresa de Bringel com o estado é no valor de 550 milhões pelo período de 12 anos para prestação de serviços de esterilização. A CGU identificou indícios de irregularidades e a prática reiterada. O advogado de Lino Xícharo disse que todos os honorários que foram pagos para o escritório e foram considerados altos foram justificados e declarados no imposto de renda. A defesa do empresário Sérgio Bringel disse que não havia necessidade da prisão ter sido decretada e que deve ingressar com um pedido de revogação da prisão temporária. Em relação à operação deflagrada ontem, a defesa de Mohamed Mustafa afirmou que desconhece o cumprimento de qualquer medida em desfavor do seu cliente. A Secretaria de Estado da Saúde informou em nota que os fatos relativos à operação Cashback não são desta gestão, que assumiu a pasta em outubro de 2017. São fatos ocorridos em administrações passadas. De acordo com a Polícia Federal, a operação é resultado da perícia realizada em celulares e computadores dos suspeitos identificados na Maus Caminhos, que identificou trocas de mensagens entre os investigados e descobriu mais empresários, advogados e políticos envolvidos no esquema de corrupção, com falsificação de notas fiscais, empresas fantasmas e lavagem de dinheiro. Polícia. Alberto Pellegrini.
Acriano ordinário. O acriano, William Parente de Araújo, de 32 anos, na companhia do George Santos Rochas, também de 32 anos. Os dois estavam na área central da cidade, estavam armados, estavam praticando delito na área central da cidade. O baiano estava usando uma pistola 9mm. Já o desgraçado do acriano estava com uma metralhadora, uma submetralhadora. O baiano com a pistolinha e o acriano estava logo com uma submetralhadora. A equipe da 24ª SICOM prendeu os dois homens, um acriano e um baiano. Eles estavam na área central da cidade, estavam num carro de placa falsa, estavam tentando vender um carro roubado, até que chegou a polícia, os policiais da 24ª SICOM e prenderam os bandidos. Rapaz, um verdadeiro perigo à sociedade, um acriano com uma metralhadora na mão. Deus me livre e guarde de um acriano com uma metralhadora. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar nas ruas da cidade. Operações foram desencadeadas no dia de ontem. O programa do garotinho Valdir Correia já informava em absoluta primeira mão. E naquela ocasião ouvia o secretário de Segurança, Coronel Amadeu Soares. Ele falava da operação Rastreamento. Operação que visava prender, ou melhor, recapturar bandidos que estavam usando tornozeleira eletrônica, tinham danificado, tinham se livrado da tornozeleira eletrônica. 14 detentos que cumpriam pena com uso de tornozeleira eletrônica violaram o equipamento e foram reconduzidos a unidades prisionais. Essa notícia foi dada em absoluta primeira mão pela difusora ontem no programa do garotinho Valdir Correia. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil na rua. E ontem uma pessoa foi presa, Paulo Guerra, quando estava vendendo droga. Segundo as primeiras informações, ele estava com vários papelotes de pasta base de cocaína e graças ao grande trabalho da polícia ele foi recapturado. A Polícia Militar, Paulo Guerra, por determinação do Coronel Walter Cruz e do Coronel Amadeu Soares, está colocando policiais na frente de unidade de saúde, onde as pessoas chegam na madrugada para pegar uma ficha, né? Pegar o encaminhamento para o médico. Agora, essas pessoas que ficam nessas filas têm aí a segurança, tem aquela sensação de segurança com a Polícia Militar presente. 2 homens fortemente armados estão agora colocados em frente a unidades de saúde. Passei agora há pouco em frente ao Alfredo Campos, a UBS Alfredo Campos, que fica no bairro Zumbi dos Palmares, e vi a Polícia Militar presente na frente daquela unidade de saúde desde as primeiras horas da madrugada. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já no pronto socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Trata-se de uma briga de família. 2 cunhados estavam se degradando, estavam bebendo demais, daí houve o desentendimento. Pronto socorro Platão Araújo. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com um triângulo amoroso. 2 homens estavam namorando a mesma mulher. Os 2 não sabiam. Aí um começou a beber e começou a contar pro outro: rapaz, tu nem sabe com quem eu tô me agasalhando. Com quem? É com a Paula. A Paula também se agasalha comigo. Daí Paulo Guerra, deu-lhe uma cadeirada na cabeça do outro. O outro, mesmo no chão, ainda conseguiu pegar uma garrafa e acertou em cheio a testa do outro namorado dessa senhora conhecida como Paula, lá da área da Manaus,
moderno, uma verdadeira garrafada, uma briga generalizada lá por causa do amor dessa mulher. Aí ela namorava com os dois de uma vez. Segundo as informações, ela costumava se agasalhar com mais de um homem, e os dois achavam que estavam namorando. É um verdadeiro perigo. Você que está se agasalhando por aí, todo cuidado é pouco. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Mistério. A polícia investiga quem matou e por que mataram um rapaz de 17 anos. Ele foi barbaramente assassinado a tiros, facadas e também estrangulamento. O crime aconteceu no bairro Tancredo Neves. Não se sabe ainda quem matou, mas uma coisa é certa: o crime tem a ver com um acerto de contas. As contas foram acertadas e um partiu desta para pior no bairro Tancredo Neves. Paulo Guerra, você lembra daquele caso quando uma mulher, uma moradora de rua que namorava com o Flanelinha, soltou um bloco de concreto na cabeça do seu namorado porque ele não queria nhanhar. Então, Paulo Guerra, esse homem, ontem à noite, teve alta do pronto-socorro. Não está completamente bom, ele está meio, tá meio abestalhado, numa linguagem mais popular. Depois dessa pedrada, ele teve afundamento de crânio, a mulher continua presa e ele foi para casa ontem de alta, entretanto, não está muito bem. Na verdade, ele voltou lá para a feira da Betânia, já que ele, infelizmente, não possui residência fixa, e voltou lá para a área onde ele trabalhava, lá na feira da Betânia, com afundamento de crânio. Tudo porque ele não queria nhanhar. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O dólar contraria mercado, tem alta de 0,35% e fecha a R$3,77. Apesar da alta nesta quinta-feira, a moeda terminou a semana em baixa de 2%. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostra 62,4 milhões de brasileiros estavam com as contas em atraso em setembro. Apesar de a taxa ter sido mantida estável na comparação mensal, a pesquisa aponta que o número de inadimplentes aumentou 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Um novo aplicativo desenvolvido pela Serpro vai tornar mais fácil a atuação de dirigentes dos órgãos de trânsito brasileiros e contribuir para a redução de ocorrência de fraudes. A fiscalização Denatran vai fazer a leitura do QR Codes da placa Mercosul, além da CNH e CRLV digitais. Mas maior diferencial é a possibilidade de consultas de informações online, como indicadores de roubo e furto, restrições judiciais e administrativas do veículo, ou mesmo histórico da placa. O app foi lançado ontem e está disponível para os órgãos fiscalizadores gratuitamente. Manaus 6:41. A Organização Pan-Americana de Saúde defende o fortalecimento do Sistema Único de Saúde para que o Brasil atinja os objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados ao tema. O país é um dos 194 signatários das metas de promoção da saúde e bem-estar estabelecidas pelas Nações Unidas para o ano 2030. Para analisar os avanços e os desafios do SUS, a OPAS lançou o documento 30 anos de SUS. Que é SUS para 2030? E nesta quinta-feira, em parceria com especialistas e profissionais que atuam na área, o organismo traz várias recomendações estratégicas para gestores com o objetivo de fortalecer o SUS. Entre as principais conquistas do sistema nas últimas décadas, a entidade lista o fortalecimento do Programa Nacional de Imunização, reconhecido internacionalmente, e a ampliação da oferta de médicos em regiões vulneráveis. Os mais poderosos caças que a Força Aérea já operou estão à venda
Os 11 supersônicos Mirage 2000 CB, capazes de voar a 2.336 km/h, formaram a elite da aviação brasileira de combate entre 2005 e 2013 e estão sendo oferecidos no mercado internacional pela Comissão Aeronáutica em Washington. Preço bom de oportunidade. O lote completo sai por 508.631,12 mil dólares. Novas e, conforme a configuração, poderiam custar até 45 milhões de dólares cada um. Os aviões estão sendo mantidos em 2 bases da FAB, em Brasília e Anápolis, e estão sem condições de voo. A Justiça suspendeu a adoção das placas do Mercosul aqui no Brasil. A decisão é da desembargadora federal Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e tem caráter liminar, ou seja, é uma decisão provisória. O pedido de suspensão foi feito pela Associação das Empresas Fabricantes e Lacradoras de Placas Automotivas de Santa Catarina, a APLASC. As placas começaram a ser instaladas no Rio de Janeiro há um mês, em 11 de setembro. Até 1º de dezembro, todos os demais estados deverão fazer o mesmo. De acordo com a decisão, há 2 causas para a suspensão. A primeira é que, na resolução que implementou as placas Mercosul, Denatran ficaria responsável por credenciar as fabricantes de placas. No entanto, segundo a desembargadora, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que esta função é dos Detrans. Em viagem pela Europa, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, reiterou ontem a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro a pouco mais de 2 semanas do segundo turno das eleições presidenciais. Questionado em Madrid se há ameaças à democracia e à preservação dos direitos humanos, dependendo do próximo presidente eleito, ele destacou que o país tem democracia consolidada. Difusão